Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. Olá, uma ótima tarde para você. O Band Cidade está no ar porque, olha, choveu em 14 dias mais do que estava previsto para chover o mês todo de janeiro, porque foi tanta chuva que até me confundi. Estava programado aí 240 milímetros, ontem choveu nesses 14 dias 250 e tantos. Você está vendo imagens aí da Avenida 87, uma imagem desesperadora, onde um homem, né, acaba sendo levado pela água, né? Olha isso, e aí as pessoas ajudando, não sei se dá pra gente ouvir ali, alguém joga uma corda, ele acaba segurando na corda e aí as pessoas conseguem fazer o resgate dele. Gente, cenas assim foram muito comuns ontem, Rua 87, Setor Sul. Tem mais, vamos para outro ponto da capital, obrigado a você que está acompanhando Marginal Botafogo. Ah, Marginal Botafogo. Posso falar pra você? Olha que cena desesperadora, gente. Uma mulher tentando salvar o carro dela, empurrando o carro dela, correndo risco. As pessoas, e aí não adianta a gente falar, né? Às vezes no desespero a pessoa tenta salvar o único bem que tem, mas a Marginal Botafogo ontem estava assim, com água transbordando vários pontos, as pessoas tentando ajudar. A gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco. Me dá outro ponto da capital para você que está acompanhando a gente, 12h35. Outro ponto da Marginal Botafogo. Você está vendo aí a força da água, né? Ali no córrego Botafogo passando, uma coisa impressionante, esse é um dos pontos mais críticos. Parque Areião, para você que está aqui de olho no nosso Band Cidade, imagens de ontem à tarde, o começo da noite, muita água na capital. Olha como é que está a região do Serra Dourada, gente, olha isso, água, os carros, muitos carros, e aí é o seguinte, eu acho que a gente está com tantos alagamentos, a gente vai falar disso, que muitos carros não estão se arriscando, né? Baixada do Goiânia Viva, você está vendo aí, o rio que passa por cima da ponte, acabou transbordando. Muita gente segurou a onda, falou, não vou, né? Principalmente os meus amigos motociclistas. Ó, a Avenida Areião aí também, ó. Ali no Parque Areião, impressionante como a força da água, e foi em vários pontos da cidade. Nós temos muitos vídeos recebidos por você. Ó como é que foi Jamel Cecílio, gente. Jamel Cecílio também tomada pela água, e olha que eu saí aqui do programa, ontem nós falamos sobre chuva também, quando eu saí a água tava daquele jeito, eu falei vai chover mais. Ó, a T36, no setor Bueno, olha isso, imagens feitas aí pelos telespectadores, carros ilhados, pessoas também ilhadas, né, sem conseguir sair, água invadindo a casa, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a infraestrutura de Goiânia, né, a gente vai falar sobre por que a gente tem tantos alagamentos. Por que toda vez que chove, eu falei aqui, chove todo ano, chove toda vez nessa época e a gente tem muitos alagamentos. Então daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aqui com o pessoal do CREA para tentar entender melhor por que a nossa capital vive momentos tão difíceis quando a chuva cai mais forte, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro pro Goiânia com os nossos repórteres Goiânia e região metropolitana. Deixa eu ver quem é que tá comigo nesta boa quarta-feira, meio de semana, o nosso telão tá cheio. O Hélida Campos, a Raquel Alves e também o Leonardo Miguel. O Hélida, ótima quarta-feira pra você, conta pra gente o que vem por aí, boa tarde. Oi, Paula, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. Olha, eu estou aqui na Rua Guarani, na Vila Aguiar, na região aqui central da capital, bem entre os bairros aqui de Campinas e também do setor Coimbra. Porque ontem à noite um ferro velho, que fica logo aqui atrás de mim, acabou pegando fogo. 3 barracões que ficavam ali no mesmo terreno acabaram sendo destruídos ali pela chama, além da lateral de uma casa que também foi atingida por esse fogo. Olha só, e foi um trabalho árduo, uma força-tarefa mesmo do Corpo de Bombeiros, que contou com 35 bombeiros, né, 35 militares e também 12 viaturas para conseguir conter essas chamas. A gente está aqui no local porque o Corpo de Bombeiros ainda continua aqui realizando realmente aquele rescaldo, né, para impedir que essas chamas voltem. Daqui a pouco a gente também vai falar com o tenente, vai trazer todos os detalhes dessa ação, de como foi o controle das chamas que durou, né, esse incêndio que durou toda a madrugada aqui na capital. Eu volto com você. Tá certo então, Hélida. Daqui a pouquinho a Hélida vem comigo pra gente poder falar sobre isso. Deixa eu trazer agora a Raquel Alves no centro do nosso telão. Raquel, boa quarta-feira pra você. Conta pra gente o que vem por aí no nosso Band Cidade. Boa tarde.
Oi, Paulo, boa tarde para você, uma ótima quarta-feira. Paulo, eu vou falar de um assunto que a gente já vem batendo na tecla há alguns meses, sobre o atraso no salário dos servidores da saúde. Eu vou conversar com uma servidora que vai trazer mais detalhes de como está a situação. Além do atraso no salário, eles sofrem com a falta de estrutura para trabalhar, faltas de medicamentos, entre outras reivindicações. Daqui a pouco a gente vem no Band Cidade para falar sobre esse assunto. É isso aí, ó. Vamos fazer o seguinte. Raquel, muito obrigado. O Hélida e Raquel, já vou me despedir das meninas. Daqui a pouquinho a Hélida volta comigo, porque eu já vou ficar direto com o Léo aqui, que tem informação ao vivo. Ô, Léo, vamos falar então, pra você que tá acompanhando a gente. É o seguinte, você tá sempre de olho nas nossas ocorrências policiais. Lembra daquele furto das armas? Os caras foram ousados, né, Léo? Os caras invadiram uma delegacia em Aruanã, levaram as armas. Aí é ruim, né? É o cachorro fazendo xixi... Não, é o poste fazendo xixi no cachorro. Pois é, os caras entraram, tocaram o terror e tem novidades sobre isso e o Léo vai contar pra gente. Boa tarde, Léo, é com você. Tem novidade sim, viu, Paulo? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora no Band Cidade. Isso porque esse caso aconteceu no dia 5 de janeiro, como você falou, em uma delegacia da cidade de Aruanã. E aí a polícia conseguiu ontem chegar até um dos autores desse furto na cidade de Nova Crixás, na zona rural ali da cidade. A gente vai conversar agora com o delegado responsável pelo caso, que vai dar mais detalhes aqui pra gente ao vivo. Delegado, como que vocês conseguiram chegar até lá, o local, né, onde estava esse autor, um dos autores desse furto, as armas lá da delegacia, e qual foi esse momento, né, da prisão dele? Boa tarde, seja bem-vindo ao Band Cidade. Obrigado, boa tarde. Logo após o fato, que ocorreu na madrugada do dia 5 agora de janeiro, foi feita uma força-tarefa entre a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, de forma imediata, deslocamos lá para Aruanã para fazer os primeiros levantamentos. Por meio das imagens, né, de câmeras e o inventário da delegacia, já de cara a gente meio que descartou a participação de um grupo organizado. Eram dois indivíduos que utilizaram um veículo já velho, um veículo Paraty, não tiveram nenhum tipo de apoio de escolta de um terceiro indivíduo armado, adentraram a delegacia sem utilizar ferramentas específicas e levaram 23 armas, armas, objetos de apreensão, típicas de armas de roça, garruchas, situações de revólver. Então a gente intensificou as investigações, indivíduos que não tinham nenhum planejamento anterior, não tinham o que fazer com as armas, então eles ocultaram as armas já na cidade de Nova Crixás e começaram a oferecer em grupos de WhatsApp. Então a gente obteve essas informações junto com a Polícia Militar no dia 12 agora. Tentamos fazer uma abordagem deles. Os dois indivíduos evadiram do cerco, mas fizemos a apreensão do veículo usado no crime, que era Paraty, e apreendemos 12 armas de fogo furtadas de Aruanã. A polícia suspeita se alguém possa ter facilitado o momento desse furto lá na delegacia? Pois é, com a prisão ontem do Vitor Hugo, que a gente foi e localizou ele numa chácara lá em Nova Crixás, e pegamos com ele mais 2 armas, no seu interrogatório aqui na delegacia, confessa o crime e afirma que não foi passado nenhum tipo de informação interna. O Romário, que é o que está foragido, é da região, tem parentes lá e se aproveitaram de algumas falhas de segurança da unidade policial. Vocês conseguiram recuperar todas as armas ou não? Das 23 armas, 14 estão já na posse da polícia, faltam 9, e bem como a prisão do Romário. Bom, esse que foi preso, né? Ele vai responder a quê? Ele já está no presídio ou ainda está aqui na delegacia? Ele foi preso ontem, passa hoje por audiência de custódia. O crime a eles imputados é o furto qualificado o arrombamento da delegacia, concurso de pessoas e já em outro contexto fático a questão da posse de armas de fogo. Era um indivíduo que já tinha passagem pela polícia, porque é muito ousado, né? Muita coragem esse indivíduo a entrar em uma delegacia para furtar armas. O termo não é coragem, a gente fala até burrice. São indivíduos que têm passagem por tráfico, não são indivíduos experientes com a passagem de roubar banco, né? Porque inicialmente se pensar em um grupo de roubar banco, poderia ter pegado armas de grosso calibre para às vezes alguma ação. Eles não têm nenhum tipo de envolvimento com questões de facção criminosa. São, a gente chama até de pebas típicos lá da região. Tá certo, delegado. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Então as investigações continuam, como o delegado falou, para localizar outra pessoa que teria então ajudado, né, esse indivíduo que já foi preso, que já se encontra preso, a furtar essas armas na delegacia da cidade de Aruanã. Volta ao estúdio. Obrigado. Acho que o delegado foi muito feliz quando ele disse: esses caras não são ousados, eles são burros, né? O cara invade uma delegacia, são presos, são pessoas que já passaram pelo sistema prisional, mas por tráfico de drogas,
não tem ali não foi arquitetado nada com relação a armas e tal, de repente o cara recebe uma informação, porque essa fita alguém deu pra ele. Ei, vai lá na delegacia que tem 20 armas dando bobeira lá. Essa fita alguém deu, né? E aí os caras invadem a delegacia e levam as 20 armas. Mas que delícia, hein? Das 20, 14 já recuperadas e, obviamente, vai chegar no resto. Vai chegar no resto. Você comprou uma arma dessa? Você fez um esqueminha aí, tá com uma arma dessa, então você pode preparar, porque a qualquer momento a sua casinha vai cair, né? Não é ousadia, é burrice, né? Não é ousadia. O cara chega e fala, não, vou meter o louco, nós estamos aqui e tal, nós estamos aqui e tal. Fala, carneirinho! Atenção, meu povo! Meu povo, valendo pra você R$200, porque ontem não saiu R$100. Então hoje tem R$200 pra você. O que você tem que fazer? Fica de olho. Apareceu aqui o carneirinho verdinho falando a palavra Pix. Você vai anotar quantas vezes ele aparece. Pá! Eu não sei se você sabe, ou quando você assinou o seu contrato com essa pequena pata, você tinha um horário a cumprir, né? Não adianta você ficar me encarando, não. O programa começa 12h30. 12h30. E não 12h44. Não vira as costas pra mim, não. Você me respeita. Você não tá nem aí, né? Você não pula em mim, não, que depois eu chapuleto a mão na sua cara. Não sei o que é agressão aos animais. O Gilson tá aí, ó. E eu já falei pra você, o Gilson não gosta de ti. Aí já vai embora. É falar que o Gilson tá aí, ele abre mão. Então, ó, você que tá acompanhando o nosso Band Cidade, vale pra você hoje R$200 do nosso Pix do Carneiro. E claro, você pode mandar foto do seu prato, você pode mandar beijos e abraços pra quem você quiser. Usa o nosso WhatsApp, fica à vontade pra interagir com a gente. Quando você participa do nosso programa, fica muito, muito melhor. Vamos fazer o seguinte? Vamos voltar a falar com a Wélida, porque um incêndio destruiu um ferro velho lá na Vila Aguiar, aqui na capital. O fogo teria começado depois de um curto-circuito no local. E aí a gente, durante 2024, Wélida, nós mostramos muitas ocorrências assim, parecidas, que começam com um curto-circuito e acabam se espalhando. Conta pra gente o tamanho desse dano e se teve alguém ferido, como é que tudo aconteceu. É com você, vamos lá. Pois é, Paulo, como eu falei, eu estou aqui na Vila Aguiar, né, entre os bairros do setor Coimbra e também de Campinas. A gente está, inclusive, nessa casa, porque foi um dos locais que foi destruído, então, pelas chamas, né? Um fogo que começou ontem à noite, foi acionado o Corpo de Bombeiros e começou num ferro velho. Só que a gente está aqui, direto da casa, onde ela foi atingida parcialmente por esse fogo. O fogo começou no ferro velho, que é aqui do lado, e acabou começando a atingir aqui, o tanto que o Corpo de Bombeiros teve que retirar até o forro, parte, né, do forro, para conseguir, então, impedir que as chamas até se espalhassem, destruísse também essa casa, né, e atingisse outras casas aqui ao redor. Esse foi o trabalho imprescindível aqui do Corpo de Bombeiros, realmente para impedir que as chamas não se propagassem ainda mais, fosse umas chamas, né, um incêndio de muita dificuldade para o Corpo de Bombeiros. E agora o Rafael está mostrando aí o ferro velho, onde essas chamas, né, onde esse incêndio começou ontem à noite. Olha só, Paulo, daqui a gente já percebe a destruição, a dimensão, a gente consegue perceber essa dimensão, porque é um ferro velho onde a gente tem o quê? Vários materiais combustíveis, né? A gente está vendo aí que tem muito ferro, né? Tem também ali no fundo, dá para a gente perceber que tinha alguns barracões. A gente tem informação que eram 3 barracões aqui que ficavam, então, no mesmo terreno desse ferro velho. E a gente está vendo, esse é o cenário mesmo de destruição, um cenário apocalíptico. Inclusive, até as árvores foram tomadas aí pelas chamas. A gente está vendo aí, né, as árvores realmente completamente destruídas. E aqui ao meu lado tá, então, o tenente, que vai trazer detalhes para a gente de como foi esse combate, porque a princípio a gente até recebeu, né, vários moradores goianienses que registraram, inclusive até do Morro do Mendanha ali, as chamas, né, altas ali, inclusive agora ainda está essa fumaça. Como que foi o trabalho, né, inicial aí, que a gente está sabendo que foi uma força-tarefa para conseguir conter essas chamas, né? Boa tarde. Boa tarde. Nós fomos acionados por volta de 19 horas e o Corpo de Bombeiros enviou para cá 12 viaturas, 35 militares, e nós combatemos o incêndio a noite inteira. Nós consumimos durante a noite cerca de 75 mil litros de água. E aí só no início da manhã que nós conseguimos controlar efetivamente o incêndio. Após esse horário, nós iniciamos um trabalho de rescaldo, que é revirar todo esse entulho
para poder extinguir de forma definitiva. E agora me conta, né? Qual que foi o desafio de vocês aqui? Porque a gente está vendo que é muito entulho, muito ferro. As imagens, né, registradas foi um fogo alto mesmo. Qual foi o principal desafio de vocês aqui para conseguir conter essas chamas, impedir até que entrassem em outras residências, que a gente percebe que é tudo muito próximo, né? Os desafios foram muitos. Um dos principais desafios nossos é a fumaça. Tem a fumaça que é intensa, que é tóxica, tem o calor, né, a caloria muito elevada. Nós trabalhamos incansavelmente durante a noite para evitar que esse incêndio se alastrasse para os imóveis vizinhos, né? E o acesso também ele era muito difícil, porque está muito denso, o material está muito junto, não tinha como entrar para combater. Por isso que nós viemos no imóvel ao lado e fizemos uma abertura na parede para poder fazer o combate pelo imóvel, essa abertura que vocês filmaram aqui agora. A gente está vendo até que no telhado também, né? Estiveram militares no telhado também jogando água. Sim, a gente tentou alcançar as chamas de várias frentes. Como eu disse, nós tínhamos 12 viaturas aqui, então cada equipe estava atuando numa frente, trabalhando principalmente para preservar os imóveis vizinhos, né? E aí, no caso, já tem suspeito que teria iniciado, se foi realmente nesse ferro velho? Tem algum suspeito do que teria iniciado esse incêndio? Nós não temos certeza ainda, mas o proprietário do imóvel aqui, do ferro velho, ele falou que visualizou um curto-circuito e desse curto-circuito originou as chamas. Ele tentou apagar inicialmente, mas aí perdeu o controle e gerou esse grande incêndio. A gente está vendo aqui o ferro velho, né, que tem muitos materiais, tem ferro, muito ferro, mas também acaba que o ferro velho ali acaba tendo outros materiais que acabam contribuindo para estender, né, rapidamente aí essas chamas. Sim, aqui havia muito material combustível, material plástico, material de papelão, tudo que pega fogo nós consideramos combustível. Havia muito material combustível e esse material ele estava coberto por telhas. E então essas telhas em cima desse material dificultou o nosso acesso para podermos apagar o incêndio. E aí agora, tem alguma notícia de alguma pessoa que ficou ferida? Tinha alguém no local ali no momento que falou que foi um rapaz que chegou a ver esse curto-circuito? Teve alguma pessoa que ficou ferida? Não, o proprietário do ferro velho é um senhor, é um idoso, mas ele está bem e até agora nós não tivemos nenhuma notícia de ninguém que se feriu. E agora, como é que está sendo esse trabalho de rescaldo? A gente está vendo que está retirando bastante ali as coisas, né, procurando mesmo, qualquer coisa que possa, né, trazer essa reignição. Né? O trabalho de rescaldo ele é minucioso e ele demora um pouco. E como nós temos muita ferragem, muitas pontas de ferro, os ferros retorcidos, temos ainda material incandescente, a gente não sabe por baixo dessa ferragem como que está. Então, esse trabalho é lento, a gente está aguardando a chegada de um maquinário para poder revirar esse material e nós conseguimos extinguir definitivamente o incêndio. Aí já tem noção de quanto tempo ainda vai durar esse trabalho? É difícil a gente prever essa questão de tempo, mas eu acredito que vai no mínimo mais umas 6 horas. Então, o dia ainda vai se estender com o trabalho. Sim, nós vamos até o final do dia aqui, provavelmente. Obrigada pela participação, Tenente João Francisco. E é isso, Paulo, a gente está vendo mesmo a dimensão que foi essas chamas, como eu disse, né, anteriormente, pessoas até de outros locais, de outros pontos aqui da capital, conseguiram enxergar o fogo, né, o fogo alto, e há muita fumaça, inclusive até aqui que a gente está conversando agora, tem bastante fumaça, mas é isso, as equipes do Corpo de Bombeiro continuam aqui cuidando, né, fazendo esse rescaldo, que é importante para que as chamas não voltem e causem mais destruição, porque a gente está vendo aqui, né, que foi uma grande destruição mesmo. Eu volto com você. Obrigado, Elida. Bom, a gente falava aqui, né, enquanto via, tem muito material e aí realmente é preciso ficar atento com essa questão da fiação, né? É preciso uma manutenção. E aí, e o mais louco disso tudo é que esse incêndio aconteceu ontem na hora daquela chuva, né? Tava caindo uma chuva e mesmo assim, para você ver, porque tem muito material aí, você tá vendo imagens ao vivo, o Corpo de Bombeiros ainda trabalha nesse rescaldo e vai, aí como ele falou, mais 6 horas de trabalho. E a gente segue acompanhando, né? Então, tem que ficar de olho, manutenção e atenção redobrada com essas instalações, tá? Ó, 12h52, obrigado a você que está acompanhando o nosso Band Cidade. Gente, vamos voltar a falar da chuva, porque pelo terceiro dia seguido, Goiânia e região metropolitana teve novos alagamentos, inundações, córregos transbordando e interdições em várias vias.
A gente vai acompanhar agora na reportagem do Leonardo Miguel, porque foram vários pontos e convido você que está acompanhando o nosso Band Cidade a participar também. Olha só. Na Rua 87, no setor sul, a água subiu rápido e invadiu as calçadas. Veja que esse carro quase ficou submerso. Na região leste da capital, no setor Santo Hilário, a força da enxurrada arrancou parte do asfalto. Tudo foi gravado por esse motociclista. Santo Hilário. Misericórdia. Mano, olha isso aqui. À noite, no residencial Goiânia Viva, a água do córrego Iguaçu transbordou, passando por cima da ponte, o que impossibilitou a passagem de veículos. Na Rua S5, com a Avenida T63, no setor Bela Vista, a força da água fez com que o para-choque desse carro se soltasse. Gente do céu, olha isso aqui, a chuva tá levando o para-choque do carro. Que é isso? Agora reparem essa cena. Esse motociclista precisou ser socorrido após a moto ser arrastada na Avenida Segunda Radial. Aí, ó, mais um caiu, ó. Oi. Na Vila São João, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura retiraram o asfalto danificado e a rua será recuperada. Agentes de trânsito estão fazendo o controle do trânsito e desviando os motoristas para outras ruas do bairro. Nesta terça-feira, vários registros de motoristas durante os quase 14 quilômetros da Marginal Botafogo. A água do córrego subiu tanto que invadiu as duas pistas. Essa motorista se arriscou em meio à água suja, tentando empurrar o carro que ficou parado. Nesse outro ponto, veja a quantidade de água e a força da correnteza. Carros e motos ficaram parados. Esse motorista registrou o momento em que a força da água formou um grande chafariz. Marginal Botafogo, menino da Marginal Botafogo, aqui é água, viu, mãe? Aqui é água, menino. Com a força da chuva, o trânsito na Marginal Botafogo ficou congestionado. Vários trechos enfrentaram bloqueios e o trânsito teve que ser desviado. Equipes da Defesa Civil estiveram no local monitorando a enchente. Após o dilúvio, essa garça resolveu anunciar que a água havia baixado. Hoje, equipes foram direcionadas até o local para recuperar o trecho. Muita lama foi retirada e o trabalho por aqui é para recuperar os pontos onde houve deslizamento de terra. Goiânia registrou ontem o terceiro dia consecutivo de chuvas intensas. A água sempre está caindo no período da tarde e início da noite. Aqui na Marginal Botafogo foi o ponto-alvo das imagens registradas por motoristas que passaram por aqui no momento da chuva. A água do córrego Botafogo acabou invadindo toda a marginal. Hoje, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, CEINFRA, estão fazendo o trabalho de limpeza da marginal. A expectativa é que mais chuva venha no decorrer da semana. As chuvas intensas que ocorreram nos últimos dias só vêm reforçar ainda mais a questão do alerta para o estado de Goiás para chuvas intensas, já que os prognósticos apontavam que o mês de janeiro seria um mês de chuvas bastante intensas aqui no estado de Goiás. Então, temos uma situação que nesses primeiros 14 dias, vários municípios goianos já alcançaram o que é esperado praticamente para o mês, inclusive a capital. Então, nós temos aí uma situação de alerta e esse alerta permanece praticamente até o final do mês, porque os prognósticos demonstram que nós ainda teremos chuvas intensas aqui no estado de Goiás, nas suas várias regiões. Chuvas essas que podem aí ultrapassar facilmente mais de 150 milímetros. Então, estamos de alertas porque temos muita umidade vindo da região norte, que combinado com esse calor favorece essas chuvas típicas de verão, chuvas intensas em formato de tempestades, que acontece de maneira muito concentrada, em pouco tempo, ocasionando alagamento, transbordamento de mananciais e outros problemas na infraestrutura, tanto das estradas, da cidade e também
a infraestrutura que está no campo, pontes que estão aí nas estradas vicinais. Então, fique bastante atento, porque o alerta continua para a questão das chuvas intensas no estado de Goiás. A orientação que fica é que os motoristas evitem as áreas de alagamento. Já os moradores precisam evitar as áreas de risco, já que a chuva deve durar até o final do mês. É isso, né? A gente tem uma semana que a gente tem falado de chuva, então se prepara porque vai chover mais, né? Não tem jeito, né? A gente tem que aprender a conviver com isso. E depois das fortes chuvas e muitos alagamentos aqui em Goiânia, a infraestrutura da capital volta a ser questionada. Muita gente pergunta, mas por quê? Até acompanhava essas imagens agora da Marginal Botafogo, falei, desde quando eu sou criança, a gente vê cenas como essa. Por isso a gente está recebendo aqui no estúdio a Juliana Matos, que é vice-presidente do CREA Goiás, vai falar pra gente sobre planejamento urbano. Juliana, bem-vindo, obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos que compartilham com a gente esse movimento. E parabéns, Anei, pela iniciativa de discutir um assunto tão importante que é a drenagem urbana, o planejamento urbano da nossa cidade. Bom, como eu disse aqui, é um problema antigo, né? Goiânia, uma capital planejada, né? Mas uma capital planejada nos anos 30, muita coisa mudou de lá para cá. E eu queria saber em que pé a gente está se comparado a outras capitais. Falta a gente avançar muito? Olha, Paulo, Goiânia é realmente uma cidade planejada, mas ela foi planejada para 50 mil habitantes. Hoje a gente tem uma população muito maior. E é importante que a gente observe essa evolução desse planejamento, né? As ocupações urbanas, como foram acontecendo ao longo do tempo. A gente tem aí uma série de áreas que não poderiam estar ocupadas hoje e a gente sofre com isso. Então, principalmente nesse momento agora que a gente trabalha aí com questão de drenagem urbana, nesse período de chuvas atípicas, é fundamental que a população tenha essa consciência, né? Que no momento da chuva mesmo, que procure um local seguro, que evite sair de casa, se a casa for segura, se aquele local for seguro. E se não for possível, que procure aí vias que não aconteçam alagamentos. Agora, assim, de fato é um problema muito difícil de resolver, porque a gente tem uma capital inicialmente planejada para 50 mil pessoas, vai crescendo de forma desordenada, né? Não tem jeito, como você falava, as pessoas vão ocupando algumas áreas, mas assim, a gente tem alguns problemas crônicos em pontos que, por exemplo, o poder público conhece. Vamos falar da Marginal Botafogo. Por que aquele ponto é tão complicado? O que falta ali naquele lugar? O sistema de drenagem urbana ele não pode ser verificado somente naquele ponto, né? Existe toda uma malha de drenagem que tem que ser observada. Então, o planejamento de drenagem é fundamental. O plano de drenagem que foi finalizado agora, está aguardando aprovação na Câmara para começar a implementar as suas ações, é essencial para que a gente possa mitigar esses problemas. Então existe um plano novo? Sim, existe um plano novo que foi elaborado pela UFG, né, pela Universidade Federal de Goiás, e lá ele traz algumas medidas, tanto a curto, médio e longo prazo. E é importante a gente dizer que assim, essas medidas elas não resolvem o problema de imediato. Não vai ser É importante que a gente tenha toda uma solução a longo prazo mesmo. E não é somente a infraestrutura que está em jogo, né? A gente precisa de políticas públicas e precisa também da participação da sociedade, porque quando a gente fala de serviço público, especialmente serviço público de saneamento básico, é importante que a gente tenha esse tripé bem equilibrado para poder ter um serviço de qualidade e prestar esse serviço com mais eficiência. A gente viu agora, durante o ano de 2024, principalmente, nós tivemos muitos problemas com descarte de lixo em áreas irregulares, né? Sim. E eu imagino que isso também contribua para situações como essa, né? Com certeza, né? O sistema de drenagem, ele foi programado, né, projetado para receber a água da chuva. Então, e também existe um percentual que deveria ser infiltrado no solo. Sim. Deveria ir para a infiltração, até para reabastecer o nosso lençol, os rios, lagos, enfim. Agora, o que acontece? A maior parte da cidade ela está impermeabilizada. Então, a água que cai, ela vai toda sendo escoada para os pontos mais baixos. Por isso que quando a gente fala de drenagem, é importante a gente falar a malha como um todo. Né? Não é somente aquele ponto. Quando a gente observa aí, por exemplo, a Marginal Botafogo, como você falou, por que acontece? Tá vendo as imagens, olha isso, gente. Por que acontece esse volume gigantesco chegando aí? Porque toda essa carga que está sendo recebida a montante lá para cima da cidade, ela está desembocando nesse local. Né? Então é importante que a gente evite esse volume de água para chegar nesse local. É isso que a malha de drenagem vai trabalhar nesse sentido. Mas, Juliana, isso já poderia ter sido pelo menos mitigado, né? Assim, com o passar do tempo. Falta uma ação do poder público também, né? Ou pelo menos mais agilidades. Por exemplo, você fala agora que tem um novo projeto especificamente para isso, mas isso poderia ter acontecido há muito tempo. Nós já tivemos uma grande, como eu posso dizer, um grande plano, uma grande reforma, se a gente pegar nos últimos 10, 15, 20 anos em Goiânia ou não? Ou foi crescendo, foi fazendo? Olha, Paulo, drenagem urbana, infelizmente, ela só vem à tona nesses momentos como a gente está vivenciando agora.
né, que tem essas chuvas torrenciais, as pessoas são arrastadas, infelizmente, a gente vê uma tristeza muito grande, inclusive vidas são perdidas nesses momentos. Então, é importante que a gente tenha a drenagem urbana no nosso planejamento cotidiano e nas nossas ações também cotidianas. Quando você fala, por exemplo, de jogar lixo na rua, essa é uma ação que depende de cada um de nós. Né? Então, assim, por mais que a gente tenha o poder público responsável pela limpeza urbana, pelas ações coletivas, é importante que a gente faça a nossa parte. É importante que a gente evite esses locais de alagamento, é importante que a gente não jogue lixo na rua, que a gente preserve o sistema de drenagem existente. Acontece muitas vezes das pessoas jogarem concreto nas bocas de lobo, que isso é um prejuízo não só para o sistema público de maneira geral, mas é um prejuízo para a população de toda a cidade. Né? Então, a gente faz aí uma intervenção, faz uma solicitação para todo mundo que está acompanhando, para realmente fazer a sua parte. Nesse período agora, que as chuvas estão intensas, infelizmente a gente não tem como trabalhar a infraestrutura. Porque tem que esperar passar. Tem que Tudo esperar que fizer passar. Vai ser perdido, né? Exatamente. Não tem nem segurança, né, para poder fazer intervenções. De planejamento, né? É preciso que o poder público se planeje. Porque, como eu disse, chove todo ano. Mas como a Juliana falava, também essa é uma obra, como é uma obra que às vezes acontece ali, não é tão vista, né? Pode ser que seja uma obra, não consiga mexer tanto com o eleitor. Talvez por isso a gente não tenha tantas obras assim importantes, né, sobre isso. A gente percebeu aí ao longo dos anos, né, passados, aí, algumas intervenções no sistema de drenagem que, assim, elas mitigavam o problema, mas a gente sabia que os problemas não eram definitivos. As soluções definitivas, elas precisam ser realmente planejadas. E esse plano de drenagem, quando ele for implementado na sua integralidade, a gente acredita, assim, que vai ter um resultado muito positivo. Mas, né, assim, se continuar chovendo com essas chuvas intensas, que não são esperadas, são chuvas atípicas, é importante que a gente tenha, como eu falei, desse tripé bem formulado. A população precisa ter consciência que no momento de chuva forte, como a gente tem acontecido agora nos últimos 3 dias, que vem acompanhando, evitar realmente sair de casa, procurar um local seguro para se abrigar e, se não for possível mesmo de maneira nenhuma, procurar as vias alternativas aí que não estejam com alagamento. Eu queria aproveitar para a gente poder falar também, você falava aqui sobre esse crescimento desordenado, né? As pessoas vão escolhendo lugares para poder morar e muitas vezes esses lugares são impróprios. Eu até citei ontem um exemplo, eu passei um tempo em Manaus. Eu fiquei 2 anos em Manaus, e em Manaus existem muitas áreas de risco. Eu me lembro de uma última notícia, pelo menos 1000 pontos mapeados pelo poder público de áreas de risco. A gente não tem tantos problemas assim, se comparado com outras capitais, né? O que eu queria saber existe uma fiscalização, e essa fiscalização do poder público funciona quando alguém, por exemplo, resolve se instalar numa área que não deveria, ou a gente está distante do ideal? Olha, o plano diretor de Goiânia, né, ele é um plano que prevê todas essas ocupações. E a fiscalização é bem intensa para a retirada de pessoas em situação de áreas que não são autorizadas a ocupar. Só que isso, assim, a gente precisa ter um trabalho mais intenso, até na questão do próprio plano diretor, que ele precisa, nesse ponto, ele precisa ser mais conservador. A gente precisa, tem áreas que historicamente são áreas de alagamento, são áreas que são até áreas que a gente, aqui, por exemplo, nós temos 2 bacias muito grandes, né, na região de Goiânia, que é a bacia do Rio Meia Ponte e a bacia do Ribeirão João Leite. O Rio Meia Ponte é um rio brejeiro. Então, hoje a gente vê que a sua área ela está totalmente ocupada. A área que antigamente, como você falou aí há pouco tempo, né? Quando eu era, desde menino que eu vejo isso. Quando eu era menina também, eu percebi ali vários brejos na região do Meia Ponte que hoje são ocupados por prédios. Né? Então, assim, essa drenagem urbana, ela aconteceu para atender algum tipo de interesse para a ocupação daquelas regiões. E hoje a gente paga o preço sobre isso. E essa conta chega, não tem jeito. Com jeito. certeza. É claro que a infraestrutura ela é importante, ela vai conseguir resolver muita coisa, mas não é só isso. Né? É importante que a gente tenha políticas públicas efetivas aí e que contar também com a participação da população. Eu acho que é isso, gente. É um trabalho conjunto, não adianta, né? A gente cobra muito do poder público, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Juliana, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para bater esse papo sobre um assunto tão importante. Espero te receber aqui em outras oportunidades. Com certeza. Conte comigo, conte com o CREA Goiás. Nós estamos sempre trabalhando aí na defesa da população para garantir uma maior segurança. É isso, gente. E você que está acompanhando o nosso Band Cidade já sabe, você precisa fazer a sua parte também, tá? Ó, 1h07, você que está aqui de olho no nosso Band Cidade, deixa eu trazer um outro assunto para você, porque cerca de 80 detentos participaram hoje de uma força-tarefa de limpeza e roçagem em Aparecida de Goiânia. Lembra que Goiânia começou com isso também, usando alguns detentos para poder entrar no mutirão da limpeza? A Aparecida de Goiânia também. A Wélida Campos acompanhou o trabalho e você confere agora na reportagem do Band Cidade.
A força-tarefa de limpeza e roçagem de praças e canteiros começou pela manhã no setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia. Nesta nova etapa, os trabalhadores contaram com o reforço de 80 detentos do sistema prisional, que somaram à frente de trabalho em troca de redução da pena. Essa é mais uma das ações que estamos fazendo nos mutirões de limpeza, de roçagem, de cuidar da zeladoria da nossa cidade. E esse aqui é um mutirão com a Polícia Penal, sob a orientação, autorização do governador Ronaldo Caiado, para que a Polícia Penal estivesse presente conosco aqui, com os reeducandos, ressocializando. Essa parceria junto com o município aqui de Aparecida de Goiânia, nós temos hoje cerca de 80 presos do regime fechado, fazendo várias atividades, principalmente a limpeza da cidade, que é um ponto focal que o prefeito Leandro Vilela, em contato com a Polícia Penal, é uma ação que ele iniciou hoje e a Polícia Penal está, junto com a Prefeitura, desenvolvendo. Os detentos que fazem parte da força-tarefa cumprem pena em regime fechado no complexo de Aparecida de Goiânia. E a seleção foi criteriosa, priorizando o bom comportamento dos reeducandos. Além da roçagem, o mutirão também conta com 3 tratores e equipamentos para remoção de entulhos e lixos descartados irregularmente em áreas públicas e lotes baldios. A força-tarefa ainda vai passar por 5 bairros da região. A parceria com a Polícia Penal segue até sexta-feira. Todos numa ação coletiva, cuidando da cidade. É isso que nós estamos fazendo, é isso que vai ser feito e eu espero que a gente possa entregar a Aparecida muito melhor. Vamos trabalhar para isso, estamos trabalhando para isso. Foi a nossa proposta, é o nosso objetivo de respeitar o dinheiro público, de valorizar o dinheiro público, de gastar certo e de gastar naquilo que traz resultado para a população aparecidense. Bom, tomara que esses bons exemplos acabam se espalhando por aí, porque é uma boa ideia usar o pessoal aí, né, do sistema prisional para poder executar esse serviço. É bom para a população e bom para eles também. Tem redução de pena, o cara ocupa a cabeça e por aí vai. E durante esse evento, o prefeito de Aparecida de Goiânia, o Leandro Vilela, também falou sobre o atraso do salário dos servidores de Aparecida. Muita gente esperando essa notícia. E aí, antes de ontem, o pessoal falou, mas parece que vai parcelar em 12 vezes, em 10 vezes. Vamos ver o que ele falou sobre o pagamento desses atrasados. Olha só. A prioridade é pagar os servidores o mês de dezembro que ficou sem pagar. Portanto, nós vamos pagar e vamos chamar depois a todos os outros fornecedores que estão aí também sem ter os seus pagamentos para começar a conversar assim que quitarmos o salário de dezembro com os servidores. Nós fizemos um parcelamento, vamos pagar o salário do mês e pagar em 3 vezes o salário de dezembro. Foi parcelado em 3 vezes, janeiro, fevereiro e março. Quando quitarmos, nós vamos, é claro, e conforme o fluxo de caixa, conforme as receitas que forem entrando também, nós vamos, além de fazer aquilo que é preciso ser feito, né, também começar as conversas de renegociação, de descontos para os pagamentos, daquilo que nós vamos, como nós já dissemos, valorizar o dinheiro público e aplicar em favor da nossa cidade e da nossa população. É um absurdo, né? E você que mora em Aparecida de Goiânia, você que é servidor público ou não, né? Tem algum familiar que é servidor público, coloca na sua cabeça, não esquece não disso, que a gente tem a memória curta quando a gente fala de ações de políticos. Esquece não, tá? Porque esse povo vai bater na sua porta amanhã. Escuta o que eu estou te falando. Vamos falar agora da manifestação e paralisação dos colaboradores que atuam na maternidade Dona Iris. Problema em Aparecida de Goiânia, problema em Goiânia também. Bom, eles estão lutando pelo pagamento dos salários atrasados, né? A Raquel Alves tá lá e vai contar pra gente. Raquel, mais gente sem salário, reivindicando os direitos. Os detalhes com você, vamos lá. Pois é, Paulo, sem salário não tem como trabalhar, fica faltando alimentos em casa, aluguel atrasado. Estou aqui em frente à maternidade Dona Iris, aqui tem os funcionários da enfermagem e também do administrativo que estão reivindicando melhorias. Vou conversar aqui agora com a Marta Antunes, que vai falar como que está a situação da categoria. Marta, boa tarde. Como é que vocês estão vindo trabalhar, já que vocês não têm salário, tudo atrasado? Boa tarde a todos. Então, é uma situação de indignação. Já estamos, assim, sem saber o que fazer, porque a enfermagem está faltando o 13º salário, a segunda parcela. O piso salarial, já são 2 parcelas do piso, e o salário, que está tudo atrasado, vale alimentação. O pessoal aqui não sabe nem como... Aliás, hoje já teve muita falta de colegas de trabalho, porque não tem como mais vir trabalhar.
está faltando insumos, a alimentação que eles fornecem para a gente está à base de água e sal. Então, assim, a gente fica numa situação muito difícil de vir trabalhar. O psicológico abalado, as pessoas estão ficando doentes. Muitos colegas de trabalho só têm aqui, né? O único emprego é aqui. Depende do dinheiro daqui para pagar aluguel, filhos pequenos para alimentar, água, energia, enfim, todas as contas que toda a população, né, o Brasil, os brasileiros têm que pagar no final do mês. Então, assim, a gente não sabe mais o que fazer. A gente está pedindo apelo para a fundação que administra a maternidade, todas as maternidades de Goiânia, as 3 maternidades, que é o Nascer Cidadão, Célia Câmara, a maternidade Dona Iris, o prefeito Sandro Mabel também, a gente gostaria de uma posição. Esses dias esteve aqui o secretário da Saúde, mas ele esteve aqui na maternidade e não procurou ninguém da área da enfermagem. Então eu acho justo que venham, que procure para saber da realidade, o que estamos passando, que não está fácil para ninguém. Isso também prejudica até o atendimento, porque se não tiver funcionário para atender também, não tem como também atender os pacientes que precisam aqui na maternidade. Sim, estamos atendendo apenas ficha amarela e vermelha. Os pacientes já estão sentindo, né, essa falta, porque a enfermagem é a grande maioria de dentro de um hospital. Então, se a gente respinga no paciente também, infelizmente. Certo, eu vou conversar aqui agora também, que é com a servidora que é da administração, que também está indignada com essa situação que eles estão passando, que é a Cíntia Donária. Cíntia, como que está a situação de vocês? Infelizmente, já chegou um ponto assim que a gente não consegue mais segurar as pontas, porque nós fazemos o nosso trabalho, nós sempre cumprimos nosso horário, a gente vem comprometido com o trabalho aqui e assim, chegou um ponto que a gente não consegue, a saúde mental está indo embora, os funcionários estão passando dificuldade em casa, muitos aqui são pais, mães de famílias, como a colega falou, só tem essa renda, esse emprego, nós temos um vale alimentação que é para colocar comida na mesa, não está tendo. O almoço que está servido para os funcionários aqui é o arroz, feijão, abóbora e carne, não tem verdura, tá? Os pacientes também estão da mesma forma. Então, assim, a gente faz um apelo, a gente quer uma resposta, a gente quer saber o que está acontecendo, dá uma olhada para nós, visitou a chácara do governador, visitou outros locais, visita a maternidade Dona Iris, vê a nossa realidade. Nós só queremos aquilo que é direito nosso, só nosso pagamento. Nós não estamos pedindo, nós estamos só solicitando algo que nós trabalhamos, é suor nosso. Isso aqui é suor nosso e nós estamos vindo ainda comprometido com o nosso trabalho ainda. Mas já chegou um ponto que a gente não tem mais condição. Da onde que a gente vai tirar o dinheiro para vir abastecer o carro, o dinheiro para pôr comida na mesa, para pagar nossas contas, né? O banco notificando toda hora que a gente está devendo. Isso aí para a gente é assim, é ruim. Já tem mais de ano que a gente está segurando as pontas, está aguentando, está empurrando, está vestindo. Nós vestimos a camisa da empresa, nós estamos aqui sempre apoiando, só que chega um ponto que basta, não dá mais. A gente precisa de resposta, de retorno. Se vai, se não vai pagar, pelo menos para a gente ter a ciência, se a gente se organiza, o que a gente vai fazer, como que a gente vai sobreviver a essa situação. Cíntia, vocês já conversaram com a atual gestão agora? Você fala com o secretário, o pessoal? Não, assim, questão de retorno ainda não. Tivemos uma visita do secretário, mas assim, em relação a repasse, a gente não... Não, em relação a repasse, a gente não teve nenhuma informação. Para dizer bem sincero, não temos nenhuma informação sobre o nosso repasse, né? Desde que assumiu, né, nós aguardamos, nós esperamos, porque nós elegemos o prefeito para solucionar os problemas. E foi dito isso, no mês de dezembro a gente viu aí na mídia, o prefeito quando assumir vai melhorar a saúde, vai melhorar as maternidades, vai colocar os pagamentos em dias. Só que quando isso vai acontecer? Nós temos que esperar para isso? Será que todo mundo ficou sem receber ou é só nós que ficamos sem receber? Será que os funcionários da prefeitura também estão sem receber? Eles estão esperando organizar a casa para receber, colocar comida na mesa, pagar as contas em dias ou é só nós? Então a gente quer saber o que está acontecendo. Só simplesmente. Eu vou conversar também aqui com uma outra funcionária que é do administrativo, que é a Carla Carter. Você também está indignado com essa situação que vocês estão passando, né? Sim, os pacientes chegam nas unidades,
faz um agendamento prévio e de repente se depara com portas fechadas, cirurgias eletivas suspensas. Temos aqui a telefonia, que uma outra hora funcionava, os pacientes estão ligando para saber qual o posicionamento, qual a situação que vai ficar e se deparam com pi, 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 pi. Isso para mim é desgastante, é caótico, é uma vergonha na verdade. Então precisamos mudar esse quadro. Em 12 anos que estou aqui, eu nunca vi uma situação dessa. Pacientes estão chegando aqui chorando porque não tem uma cirurgia para fazer e são pacientes de doenças graves. Isso é muito sério, estão lidando com vidas, não é com inseto não. Enquanto vocês estão aí sentadinhos, a população está sofrendo, está chorando. O que é isso, gente? Queremos uma posição. Chega aqui, vou dar um posicionamento, estou aguardando um repasse. E cadê o repasse para o pessoal da saúde? Quando o profissional de saúde se ausenta, quem perde é a população. Eu quero que vocês que estão aí mudem essa situação, façam algo por nós. Fomos nós que colocamos vocês nessa cadeira e queremos retorno. Bom, gente, o grande lance é, todo mundo que tá aqui tá no seu direito, ninguém trabalha sem receber. Ninguém trabalha sem receber, é um absurdo. É um absurdo, com todo respeito que a gente tem a todas as profissões, essas pessoas estão aí porque precisam receber o dinheiro delas. E é isso, né? Vem aí, o pessoal falou, nova administração, aquela coisa toda e tal, mas e quando? A pergunta é quando? Quando? A gente vai atrás dessa resposta, se tiver, volta a falar pra você aqui dentro do nosso Band Cidade, tá bom? Deixa eu trazer para você uma outra informação, para quem está acompanhando a gente, aqueles assuntos difíceis, mas que infelizmente fazem parte do nosso dia a dia, porque tem mais um, né? Um monstro covarde foi preso, acusado de estuprar a própria filha, cara. Eu tô falando para você de uma garota de 11 anos, isso foi no Novo Gama. A história que chega pra gente é assim, horrorosa. Você tá vendo imagens do cara aí? Mas primeiro informação que nós temos é que ele teria atraído essa garota com refrigerante, né, cara? Imagina o pai. Aí é o seguinte, pai, né? Chamou, você vai, né? Deixa eu falar com o Léo, que tem informações a respeito desse caso. Ô, Léo, é isso mesmo? Ele teria oferecido refrigerante pra essa garota, cometido o ato? Conta pra gente os detalhes dessa história. Exatamente, ele atraiu essa vítima, uma criança, uma menina de apenas 11 anos de idade, para levar ela até o supermercado, para comprar refrigerante, balas, doces e algumas coisas a mais. Só que aí, no meio do caminho, ele desviou a rota, ele não foi para esse supermercado, ele atraiu a vítima, essa criança, para uma região erma, né, um local deserto, e ali começou a praticar a violência contra ela, violência física e também violência sexual. Logo depois, o que mais chama a atenção e deixa a história ainda mais nojenta é que ele então abandonou essa criança de apenas 11 anos de idade nesse local abandonado, e aí ela conseguiu localizar um comércio ali próximo na cidade ali de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, e ali conseguiu pedir ajuda. Esses comerciantes então acionaram de imediato a polícia após a criança relatar tudo o que aconteceu, e aí a polícia começou a investigar, e em menos de 72 horas, o autor desse estupro foi encontrado pela polícia lá na cidade do Gama, na região leste, já no Distrito Federal, e ali conseguiu prender então esse homem que agora se encontra preso e pode responder por essa violência e também pelo crime de estupro. Um caso lamentável, infelizmente o pai abusando da própria filha. Na manhã de hoje, policiais da Delegacia de Polícia de Novo Gama realizaram a prisão do homem acusado de estuprar a própria filha. O caso ocorreu no último final de semana, na noite do dia 11 para o dia 12. O homem é acusado de ter levado sua filha para uma região de mata no município de Novo Gama, local onde dentro do carro obrigou sua filha a utilizar substância entorpecente e realizou a prática de atos libidinosos. Na data de ontem, após intensas diligências da Polícia Civil de Novo Gama, logramos êxito em colher a materialidade do crime. Por tal razão, essa autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, que foi deferida. Após diligências investigativas, conseguimos localizar o homem na manhã de hoje, por volta das 11h20, no setor leste do Gama.
Foi dada a voz de prisão e esse foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Novo Gama. Ele passará por exames médicos e aguardará preso à disposição da Justiça para responder pelos crimes que cometeu. Pois é, nós ouvimos aí o delegado, então, que está à frente desse caso, comandando as investigações, e ele já disse, né, que ele vai responder, por enquanto, preso, né, até que os detalhes dessa investigação sejam concluídos e remetidas ao Poder Judiciário. A gente segue acompanhando esse caso que vem da cidade de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Volto ao estúdio. Obrigado, Léo. Cara, que história, hein, cara? É a própria filha, né? E aí o que a gente falava aqui, que toda vez que eu conto esse tipo de história, eu preciso repetir. Infelizmente, essas ocorrências acontecem assim, a maioria delas, com pessoas próximas, com quem deveria cuidar, com quem deveria proteger, com quem teoricamente ama, né? Esse é o pai dela. A garota tem 11 anos de idade. Então, se for confirmado mesmo, e aí a gente tem a cautela para que tudo seja confirmado e a polícia vai fazer a parte dela, esse cara tem que pagar pelo que fez. E aí, se aconteceu com 11 anos, pode ser que tenha acontecido em outro momento também, ou com outras pessoas. E aí, a minha opinião, o meu CPF, gente assim não tem conserto, né? Cada um pensa o que quiser, tem crime, todos os tipos de crime, mas gente assim não tem conserto. Vamos falar agora de comunidade? O povo tem chamado o Band Cidade, mas o povo tem chamado o Band Cidade porque tá chateado. Moradores do Real Conquista aqui em Goiânia estão reivindicando a construção de uma praça, porque o local lá que deveria ser uma praça tá abandonado. Aqui, ó. Olha lá. O que é isso? Tem até um cara perdido ali no meio. O que é isso, meu senhor? Você viu que tinha um cara lá? O que esse cara estava fazendo? Estava sentado no meio do mato. Bom, mato alto tem causado medo e insegurança à população. O povo chamou o Band Cidade. Quando o povo chama, a gente vai. Olha só. Abandono e descaso. É assim que os moradores do bairro residencial Real Conquista descrevem a situação da principal praça da região. O local está tomado pelo mato alto, também por lixos e por buracos. A Praça Pedro Nascimento Silva fica na Avenida Real Conquista, uma área cercada por comércios e residências. A praça, que deveria ser um espaço de lazer para as famílias, está assim, completamente abandonada. O mato alto encobre os bancos e até o parquinho, afastando as crianças do local. Os moradores pedem uma solução. A gente está apostando nessa nova gestão do Sandro Mabel, né, já que eles estão num programa aí de 100 dias de limpeza geral na cidade, que olhasse para a nossa região sudoeste aqui também e viesse aqui no Real Conquista, aqui não só nessa praça, mas que são várias áreas completamente tomadas pelo mato, inclusive o CRAS está abandonado, tomado pelo mato, o postinho de saúde está pior ainda do que essa praça, então está tudo tomado pelo mato. A população não tem um momento e nenhum espaço para lazer. Muito mato, sim. Tem muita cobra aí no meio desse mato. Muito caco de vidro, as crianças vão passando, corta o pé, né? Na hora de brincar. Eles podiam dar uma ajudada aí, podia cortar o mato aí pra gente aí, a prefeitura podia ajudar a gente. Além da praça, o mato também é motivo de reclamação no CRAS e no posto de saúde do bairro. Que reclamar também, não só da praça, mas do CRAS e do postinho, que eu acabei de sair de lá o mato está tomando de conta de lá também. E é até perigoso, uma criança tá lá no postinho também. E como se diz, né, a gente tem que caçar benefício pra gente, né? E nós aqui estamos abandonados. Manuel lembra que a Praça Pedro Nascimento Silva já foi bem cuidada, mas há meses está abandonada, com lixo espalhado por todo lado. O morador diz ter esperanças de que a nova gestão municipal resolva o problema. Essa praça aqui já foi muito bem cuidada anteriormente, mas já vai uns mais de 2 meses que ela está nessa situação aí, ó. No antigo governo, Iris Rezende colocou uma academia para nós na praça ali, mas a turma do Vândalo desempenhou em destruí-lo. Esperamos que essa gestão que está presente agora venha cá e manda fazer a limpeza geral aí e também passa a cuidar. Como anteriormente tinha pessoas que vinham cá catar os plásticos, catar esses lixos todinho aí, ó. Bom, você viu, né? A praça parece que está abandonada. O CRAS estava escondido ali atrás do mato, né? Para achar o CRAS tem que levantar a cabeça. A gente buscou muitas respostas sobre a praça, sobre a limpeza, sobre tudo. Chegou uma resposta pra gente. Já é alguma coisa, né? Quer dizer, não sei não, hein? Bom, sobre o CRAS.
O CRAS do Residencial Conquista, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos, informou que já foi realizada uma solicitação para a Comurg. Ô, Comurg. A Comurg, não é a Comurg que estava lá com um cara que tinha um gari que estava ganhando 50 mil por mês? Mas depois a gente fala disso. Também a gente pediu nota para a Comurg e tal, e a Comurg não falou nada sobre a praça, sobre o posto de saúde da região, mas ainda não tivemos retorno. Ô pessoal, fala com a gente. Eu sei que o governo começou agora, a administração municipal começou agora e tal, mas e aí? Se existe um cronograma de roçagem, fala com a gente, que aí eu quero contar aqui para as pessoas quando é que essas roçagens serão feitas, lá no Real Conquista, em outros pontos. Olha como é que tá, gente, completamente abandonado, sujo. E o povo também não dá, né? A gente fala da nossa aqui, mas não dá, porque o povo continua jogando mato onde não... Jogando lixo onde não deve, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. A gente cobra, enche o saco do poder público, mas nós temos que fazer a nossa parte, tá? Vamos trazer outro assunto para você. Se chegar prazo, eu volto. Não fui pro calendário porque não tem prazo específico, tá? Moradores de Senador Canedo estão na bronca com as péssimas condições do cemitério lá da cidade. Quem vai aos espaços para poder visitar os entes queridos se depara com a falta de cuidados com o local, onde há mato alto, placas furtadas e jazigos depredados. Olha isso, cara. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Senador Canedo, mas adivinha? Se fingiram de morto. Desculpa o trocadilho, né? Sim, foi boa, não foi não? Cemitério, cara. Olha o cachorro. Desce daí, tio! Você viu o cachorro lá também? Tava em cima do túmulo, nem respeita. Cachorro mal educado, rapaz. O pessoal da Prefeitura de Senador Canedo, que fica tão chateado quando a gente fala deles, dá uma resposta, como é que tá? Tá feia a coisa no cemitério aí, ó, porque o povo já morreu, que vai deixar pra lá, né? Pelo amor de Deus. Paulo! Fala, Carneiro Xarope. Atenção, meu povo! Pix do Carneiro valendo pra você R$100 em grana viva. Aliás, R$200, hein? Doutor Santiago Freire já tá aqui, já tem o quadro Nosso Direito e você pode tirar suas dúvidas, meu amigo. Aproveita que o homem tá aí, que é consulta de graça. Vamos fazer o seguinte, deixa eu falar agora de um retorno positivo, cara, que bom, né, que nós tivemos. A gente teve um pedido de ajuda da família do Renildo José, lembra dele? Ele sofreu um acidente de moto, você tá vendo imagens dele aí, ele passou por 2 cirurgias e está internado há 4 meses lá no Hugo. E aí é o seguinte... a família chamou a gente, a família queria uma alta hospitalar, alegando que ele não estava sendo bem cuidado, mas os médicos disseram que ele contraiu uma infecção hospitalar. A Sejane Rocha, que é a esposa dele, mandou um vídeo pra gente falando sobre a situação no momento. Vamos ouvir o que disse a esposa dele, escuta aí. Eu sou a Sejane, esposa do Renildo. Semana passada foi feita uma reportagem pela TV Band, Goiânia, a respeito da situação dele no hospital de urgência, o Hugo, e graças a Deus nós tivemos um retorno da equipe médica. Já foram feitas 2 reuniões com os familiares, eu, a prima dele, a Carla, o irmão dele e a minha mãe, que tem acompanhado bastante ele lá nesse momento, pela enfermeira-chefe, o médico clínico geral e a infectologista, juntamente com o enfermeiro que estava acompanhando no dia que foi feita a reunião. Eles passaram para a gente detalhes da situação dele, que ele está com 2 bactérias complicadas de serem combatidas, por isso a demora no tempo de antibiótico. E ele fez mais uma cirurgia na segunda-feira agora, e está aguardando também a possibilidade de transferência para o Hospital HDS no Senador Canedo, se tudo estiver tranquilo, porque lá é um hospital que acompanha casos que já estão praticamente só para fazer acompanhamento com antibiótico mesmo. Aí essa semana a gente vai estar aguardando essa resposta, se ele vai ser transferido. E eu estou passando aqui para agradecer a equipe do canal Band Goiânia, por ter nos atendido, por ter dado ouvido à nossa voz, e a gente recebeu um aval do hospital. É isso, gente. A gente é que agradece, viu? Boa sorte aí para a família toda, para o Renildo, para que ele volte para casa, que dê tudo certo. E que bom, quando a gente consegue, nem que seja uma pessoa beneficiada com o nosso jornalismo, a nossa missão está cumprida, tá? Vamos continuar acompanhando isso. Fechado? Fala, Carneirinho Xarope! Atenção, meu povo!
Pix do Caderno do Ar, valendo pra você R$200 em grana viva. Eu não li nenhum alô hoje, vou mandar o seu abraço. Daqui a pouco já tem o Dr. Santiago Freire, que já tá na área. E faz tempo que eu não vejo ele. Vi ele o ano passado, mas ele já tá aqui. Não mudou muita coisa, não. Deixa eu falar com você que tá aqui acompanhando o nosso Band Cidade. Olha ela! Boa tarde, Paulo. Prato na mão, olho na televisão. Maria Pereira de Brasabrantes, Goiás. Alô, Brasabrantes. Obrigado pela audiência. Que prato bonito, hein, Maria? Toda trabalhada no estrogonofe, com vagem, com feijão tropeiro, com um monte de coisa. O prato é dela, ela faz o que ela quiser. Obrigado. Marlene, prato na mão, olho na televisão, quero o Pix do Carneirinho. Ô, Marlene, que é? Mandioquinha? Mandioquinha? Ei, obrigado, viu? Me dê, babai. Você que tá acompanhando o nosso Band Cidade, mandioquinha cozida, isso é bom demais. Tem mais gente na tela do nosso Band Cidade, prato na mão, olho na televisão. Meu nome é Helenice Pereira Bento, cidade Vera Cruz 2. Ah lá! Helenice tá comendo pouquinho, tá comendo na bacia pra não derramar, né? Ela não é besta e nem nada, só... Helenice, beijo pra você, obrigado pela audiência. Valeu, tem mais gente mandando foto do prato. Boa tarde, Paulo Tolini. Ei, que é isso, Antônia? Aí você mexeu com o nosso sentimento. Prato na mão na televisão. Antônia Pereira, cidade Vera Cruz 2, Aparecida de Goiânia. Aí, ó, pãozinho caseiro. Ei, isso aqui com uma manteiguinha, hein? Um cafezinho, é bom demais, né? Aí você mexeu com o nosso coração. Tem mais gente na tela do nosso Band Cidade. Luciene, prato na mão, olho na televisão, quero ganhar o Pix do Carneirinho. Luciene Ferreira, lá de... Ah, Pai Brasabrantes está com a gente. Olha que prato mais bonito, hein? Esse é o famoso PF, R$32,50. Obrigado pela audiência. Você que manda sua foto, você que tira um tempo para falar com a gente. Boa tarde, Paulo. Vamos almoçar, quero participar do Pix. A Artemísia rolou uma feijoadinha, ela mandou pra gente. Ei, bom também. Bom também. Obrigado você que está acompanhando o nosso Band Cidade, tá? Tem mais gente na tela do nosso Band Cidade. Quem é? Sidney. Boa tarde a todos do Band Cidade. Meu nome é Cida. Eu tô na sintonia, comendo uma galinhada. Quero participar do Pix do Carneirinho. Que é isso? Abre aí. Abre pra mim a foto do prato dela. Abre pra mim. Fala pra mim. Que é isso? Eu vou até pra essa outra televisão aqui pra ver de perto. Rapaz, tem o quê? Tem um piquezinho aqui, hein? Tem o feijãozinho, tem o piquezinho, tem um negócio aí, rapaz. Hein? Que prato colorido, né? Isso é uma galinhada? Não é piqui, não é galinhada que tá aqui, né? Já almoçou, gente? Já almoçou? Bonito. Daqui a pouco tem mais, tá? Mas vamos fazer o seguinte, 1h35, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia do quadro Nosso Direito. Nosso Direito no Ar, recebendo o Dr. Santiago Freire. Boa tarde e feliz ano novo, né? Não tinha te visto ainda. Primeira vez em 2025, isso. Faço minhas as suas palavras, você também não mudou nada do ano passado para cá. A mesma pessoa, e é muito bom estar aqui com a nossa grande audiência. Bom, eu participei de um bolão realizado, inclusive, pelo Dr. Santiago Freire na Mega da Virada. Não ganhamos, passamos nem perto, né, doutor? A gente não passou nem perto, infelizmente. E era grande, tinha quantas pessoas mesmo participando do bolão? Olha, eu não vou me lembrar de cabeça, mas mais de 500 pessoas. Arrecadamos bastante dinheiro. E não deu. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Mas é isso, né? Vamos seguindo. Já que, já que o prêmio da Mega não veio, vem as dúvidas que são sanadas aqui no quadro do Nosso Direito. Eu continuo fazendo o que eu sei, que é advogar, e você, jornalista, apresentador. Mas se eu tivesse ganhado, eu estava aqui também. Eu também continuaria aqui. Eu tô mentindo, o senhor também. Muito bem. Tem mais gente aqui. Vamos lá, obrigado você que tá mandando mensagem pra gente. Boa tarde, meu nome é Felipe. Eu falo de onde? Madre Germana. Até agora eu não recebi meu 13º salário. E o salário de janeiro ainda não foi pago. O que eu posso fazer, além de chorar e desesperar? Felipe, a última parcela do 13º tinha que ter sido paga dia 20 de dezembro. Então já está quase fazendo um mês. Você não deve aceitar isso de jeito nenhum. Existe uma ação judicial chamada rescisão indireta. Nessa ação, através de um advogado, o empregado ele recebe todos os direitos e benefícios, todos, como se ele tivesse sido demitido, como se ele tivesse sido mandado embora. Nessa ação, o empregado recebe o aviso prévio indenizado, saca o FGTS, multa de 40% do FGTS. Nessa ação, até o seguro-desemprego o empregado recebe. Quando é que essa ação é aplicada? Algumas hipóteses. Uma dessas hipóteses é salário atrasado, é salário não pago, é 13º atrasado ou não pago, férias não concedidas, intervalo alimentar não concedido,
carteira não assinada ou assinada com valor menor, hora extra não paga, todas essas são hipóteses, são motivos para ingressar com essa ação. Então, já vai fazer um mês aí que o seu 13º está atrasado, não aceite, procure um advogado e ingresse com essa ação judicial com certeza. Vou te falar, muita gente não sabe, né, que tem direito a isso, a gente já falou algumas vezes sobre esse tema e muita gente fica surpresa, então quer dizer que eu tenho direito, aquele negócio, você pode ser demitido, mas você também pode demitir o seu patrão, é mais ou menos isso, né, o cara não cumpriu e eu acho que salário é o básico, né, como a gente está vendo aí, os servidores, mostramos agora há pouco os servidores da maternidade Dona Iris que não receberam salário, os servidores de Aparecida de Goiânia também que não receberam salário e por aí vai. Tem mais gente, obrigado a você que está tirando a sua dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp, tá? Paulo Carneiro, pergunta pro doutor Santiago para mim. Eu fui contratada para ser vendedora e agora me colocaram para fazer a limpeza do local e ainda não estou recebendo a comissão prometida. Desvio de função, doutor? A empresa pode transitar com o empregado em funções dentro da empresa, desde que em mesmo nível hierárquico. Então, uma empregada trabalhava como auxiliar administrativo e de repente ela saiu do departamento pessoal e foi para o financeiro, e vice-versa. Essas transições dentro da empresa, desde que não mude a hierarquia do cargo, não tem problema. Agora, nessa hipótese, não. Mudou muito, Nessa hipótese, mudou muito. Ela foi contratada para ser vendedora, agora trabalhando na limpeza, e além disso, o salário diminuiu, porque não tem mais comissões. É o mesmo caso do exemplo anterior, cabe rescisão indireta. O que é isso? Quando você dá uma demissão na empresa, quando o empregado demite o patrão e recebendo todos, absolutamente todos os direitos e benefícios, como se tivesse sido demitido, como se tivesse sido mandado embora, até o seguro-desemprego. É a hipótese dessa nossa querida telespectadora. E eu quero aproveitar essa dúvida também, doutor. Por exemplo, se o funcionário descobre que o patrão não está depositando o FGTS, porque muitos não estão, né? E aí, isso cabe também nesse caso ou não? O FGTS ele tem que ser depositado regularmente todos os meses. O FGTS ele não pode atrasar 30 dias. Então, você deve agora pegar seu celular, baixar o aplicativo do FGTS e verificar como que o FGTS está. Tem 2 meses atrasado, 3 meses, 6 meses, nunca depositou? Você não só pode, como deve ingressar com essa ação judicial que eu acabei de explicar, chamada rescisão indireta. E não durma no ponto. Não durma no ponto por quê? Porque prescreve. Então, às vezes, você sabe que o seu FGTS não está sendo depositado, enrola. Quando você procurar um advogado, já prescreveu. Lembrando que são só 5 anos que você pode cobrar. Então, quem está aí com 6 anos para mais de FGTS não depositado, já perdeu o direito. Porque a justiça só permite que a gente cobre os últimos 5 anos. E aí é o seguinte, aplicativo você pode acompanhar, todo mês tem uma data específica, cai lá, você viu se caiu, se não cair, vai trocando uma ideia. Que é uma ótima forma de acompanhar. Antigamente a gente não tinha como acompanhar isso tão fácil. Hoje está no seu celular, na palma da sua mão. O FGTS, Paulo, ele é um dinheiro muito importante. Sim. Em caso de demissão, em caso de doença, em caso de compra da casa própria. Esse dinheiro é seu. Ele fica ali na conta da Caixa Econômica Federal bloqueado, mas ele é seu, ele te pertence. E mais cedo ou mais tarde você vai utilizar, quando, por exemplo, for comprar a casa própria. Então é importante que você baixe o aplicativo do FGTS no seu celular e acompanhe mês após mês. Olha, atenção. Se a empresa tiver com 1 mês de FGTS atrasado, não depositado, ela já está errada. E já cabe essa ação que eu disse. Olha aí, gente. Vamos lá, tem mais pergunta. Obrigado a você que está tirando a sua dúvida aqui com o doutor Santiago Freire. Boa tarde, a Rosângela, moro na Vila Santa Helena, estou trabalhando em uma empresa há 2 meses e ainda não assinaram minha carteira. Disseram que é o período de experiência, no período de experiência não assina. É certo isso? Já ouvi muito disso também, não? Muito recorrente, né? Que pergunta recorrente. Rosângela, lamento muito em ser portador dessa má notícia, mas você está sendo enganada. A carteira de trabalho, ela tem que ser assinada no primeiro dia de serviço. Não importa se vai ter período de experiência, se não vai ter, se vai ter período de adaptação, se não vai. Atenção quem me assiste, Rosângela e os demais. Todos os trabalhadores têm que ter a carteira de trabalho assinada no primeiro dia de trabalho. Não existe isso de que período de experiência não tem carteira de trabalho assinada. Se você está há 2 meses trabalhando na empresa e não tem carteira de trabalho assinada, está errado, erradíssimo. A empresa vai ter que assinar sua carteira de trabalho, inclusive retroativamente ao seu primeiro dia na empresa. Procure um advogado para resolver essa questão. Eu vou falar uma coisa para você, vou além. E diz muito sobre a empresa também, né?
Diz muito sobre a empresa que você está entrando, má fé, os caras estão ali, né? Enfim, o RH segurando sua carteira 2 meses para ver experiência, não existe isso. Me dá uma licença, Paulo, para contar um caso dos milhares que eu já divulguei. É uma pessoa que trabalhava num posto de gasolina, numa GO, ali indo para Goianira, e a empresa contou essa historinha para ela, que no período de experiência não assinava a carteira. Com 1 mês de serviço, ela trabalhava numa BIS, com 1 mês de serviço ela sofreu um acidente e ficou incapacitada para o trabalho. Só que como a carteira de trabalho não foi assinada, ela não tinha direito a benefício nenhum do INSS. Olha isso. Ou seja, ficou sem o emprego, ficou sem o salário da empresa e ficou sem o benefício do INSS, porque a carteira de trabalho não tinha sido assinada. É claro que nosso escritório resolveu o problema dela, ela recebeu tudo para trás, mas teve uma grande dor de cabeça, né? Então não aceite isso. Carteira de trabalho assinada é no primeiro dia. Esse caso que eu acabei de contar é um exemplo de inúmeros que eu já trabalhei. Mas eu imagino também que às vezes a pessoa, como está começando ali no emprego, se sente intimidada, né? Fala, cara, eu não vou, mas é o seu direito, né? E se você abre mão disso, a coisa desanda. Vamos lá, obrigado você que está tirando a sua dúvida, mandando a sua mensagem para a gente. Doutor Santiago Freire respondendo tudo. Boa tarde, Paulo. Pergunto para o doutor, a empresa não me dá intervalo para o almoço e me disse que não é obrigado. Ele está falando a verdade? Meu nome é Carlos Henrique e falo do centro. Todo mundo tem direito a intervalo ou não? Só telespectador sendo feito de bobo hoje, hein, Paulo? Ainda bem que nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Não aceite, não aceite. O intervalo alimentar ele é obrigatório e ele é de no mínimo 1 hora, de no mínimo 60 minutos. Então, infelizmente, a empresa pode esticar esse intervalo alimentar até 2 horas. Por que eu digo infelizmente? Porque conversando com as pessoas, eu percebo que quase ninguém gosta de intervalo de 2 horas, porque não tem o que fazer dentro da empresa e tudo. Mas isso é direito do empregado. Agora, menor que 1 hora, de jeito nenhum. Essa coisa de come rapidinho, 10 minutos, 15 minutos e volta para o serviço, isso é absolutamente ilegal. Intervalo alimentar, horário de almoço, ele é de no mínimo 1 hora, 60 minutos. Se você não está recebendo, você tem o direito de ingressar com uma ação trabalhista e receber tudo como se fosse hora extra, tudo para trás, com juros, multa, correção monetária, etc. Mas existe assim uma carga horária mínima para que isso aconteça? Por exemplo, existem alguns profissionais, algumas profissões que a pessoa só trabalha 5 ou 6 horas por dia, mesmo assim? Não. O intervalo alimentar de no mínimo 1 hora, ele é obrigatório a partir de 6 horas diárias de serviço. Entendi. Menos que 6 horas diárias de trabalho, o intervalo é de 15 minutinhos. Então Boa pergunta. Isso. Bom, obrigado você que está mandando. Vamos lá que tem mais uma para a gente poder fechar. Você que está participando com a gente, mandando a sua mensagem. Quem é? Boa tarde, Band Cidade. Fui demitido sem justa causa e não recebi o aviso prévio. Quais meus direitos nessa situação? Sem justa causa e não recebeu o aviso prévio. O aviso prévio, ele é um chamado direito de mão dupla. Quando o empregado é demitido, o empregado ele recebe o aviso prévio. Quando o empregado pede demissão, é o contrário. Ele tem que cumprir o aviso prévio para a empresa, sob pena, inclusive, de ser descontado na rescisão. Então, se você foi demitido e se essa demissão não foi por justa causa, você tem direito ao aviso prévio, eu tinha. Aí, nesse caso, a gente tem que ingressar com uma ação trabalhista para cobrar o aviso prévio. E aí, Paulo, é o que eu digo. Prescreve também, doutor? São 2 anos após a saída do emprego. Então, qualquer pessoa que tenha saído de um emprego, pediu demissão, foi demitido, são 2 anos da saída do emprego para ingressar com a ação trabalhista. E aí, Paulo, eu digo o seguinte, que geralmente, pela minha experiência como advogado, um direito puxa o outro. Então, a pessoa que não recebeu o aviso prévio, na conversa que nós advogados temos com essa pessoa, a gente já identifica outros direitos na conversa. Quando a gente entra com uma ação trabalhista, dificilmente vai ser só para aquele direito inicial que a pessoa nos procurou. Conversando com a pessoa, geralmente, você vai encontrando outras infrações. E aí é por isso que essa ação trabalhista ela vai engordando e vai envolvendo outros pedidos. Então, nesse caso, é uma pessoa que foi demitida e não recebeu o aviso prévio. A gente vai ingressar com a ação trabalhista para poder cobrar esse direito. Mas, na prática, a gente vai acabar incluindo outros pedidos na ação, porque geralmente é o que acontece. Eu imagino. Quanto mais você mexe, a coisa fica pior. Estão dizendo que tem mais. Obrigado a você que está mandando. Vamos responder o povo aqui. Vamos lá. Bom, boa tarde, Paulo. Doutor Santiago tem um contrato de trabalho em regime PJ, que é a tal da, né, não é o CLT. No contrato consta que caso eu precise me ausentar, posso colocar uma pessoa para executar a minha função. Meu coordenador direto não está permitindo. Como proceder? O tal do PJ, que é a pessoa jurídica, né, a pessoa tem uma empresa e presta serviço, muda muito do CLT? A primeira coisa que eu preciso explicar
é que na grande maioria dos casos, essas pessoas que estão contratadas como PJ, prestador de serviço, pessoa jurídica, é fraude. Isso é um empregado mascarado. Na grande maioria dos casos é. Existe uma diferença entre empregado e pessoa jurídica, empregado e prestador de serviço. O empregado é aquela pessoa que é subordinada, que cumpre ordens, que se ela faltar, desconta do pagamento dela, que ela não pode mandar outra pessoa para executar o trabalho. Esse é o empregado. O prestador de serviço é uma pessoa que, como o próprio nome já diz, ele é um PJ, é uma pessoa jurídica, é um prestador de serviço. Ele não tem vínculo de subordinação com o empregador. Nesse seu caso, eu estou suspeitando, pela minha grande experiência, que você é um empregado disfarçado de pessoa jurídica. E vamos combinar que a maioria... Isso é ilegal. E a maioria. Quando a pessoa chega lá no escritório falando, eu sou PJ, eu sou pessoa jurídica, eu sou prestador de serviço, eu já sei que na grande maioria dos casos, isso é um empregado disfarçado de pessoa jurídica. Atenção, se você tem um contrato de pessoa jurídica, mas você não pode faltar, você tem que cumprir horário, ou, nesse caso aqui, você não pode trabalhar, mas também não pode mandar outra pessoa, você é um empregado disfarçado, você é um empregado mascarado. Nesse caso, a gente tem que entrar com uma ação trabalhista para poder anular esse contrato de prestação de serviço, anular esse contrato PJ, pessoa jurídica, e te converter para empregado, que é o que você sempre foi, só estava disfarçado. Aí, nessa hipótese, você vai receber, por isso que é uma ação volumosa, porque você vai receber retroativo todos os direitos e benefícios desde o dia que você entrou na empresa de um empregado que você estava perdendo porque burlaram a situação te colocando para assinar um contrato PJ. Meu amigo, você vai tirando suas dúvidas, vai ficando por dentro aqui, tem mais dúvidas chegando pra gente. Obrigado você que está enviando aqui, mandando pro nosso quadro. Quero perguntar pro doutor, eu sofri um acidente de trabalho há mais de 2 anos e meio e a empresa não me deu assistência e nem está depositando meu FGTS. Depositou somente enquanto eu estava na ativa. Depois que eu sofri o acidente, ela virou as costas e eu estou até hoje aqui aguardando o INSS e em decorrência desse acidente, eu hoje sou PCD, pessoa com deficiência. Então, se eu entendi, durante enquanto ele estava na ativa, eu estava pagando. Aí o cara ficou lá encostado, parou de pagar. E aí? Primeiro vamos definir para quem nos assiste o que é um acidente de trabalho. Acidente de trabalho é aquele que você sofreu um acidente trabalhando ou no caminho casa-trabalho, trabalho-casa, que é o caso aqui desse nosso querido telespectador. O que eu posso dizer para você? Número 1, o FGTS tem que ser depositado. Então, a empresa tem que depositar o FGTS durante todo o período que você tiver de auxílio-doença, nesse caso, se recuperando. Então, a empresa já está errada, aí já cabe uma ação trabalhista. Segundo ponto, a empresa tem que te fornecer um plano de saúde e um tratamento, já que foi culpa dela o que te aconteceu, né? Você sofreu um acidente de trabalho, e ainda uma indenização por danos morais. Nesse caso aqui, você disse que hoje é PCD por conta do acidente. Então, você sofreu alguma limitação enquanto indivíduo, enquanto trabalhador. Então, cabe uma indenização por danos morais ainda, que a empresa tem que te pagar pelo que te aconteceu. Bom, então até me perguntando aqui, pegando o gancho, a pessoa que é PCD, ela já não tem uma aposentadoria automática ou não? Tipo, já que ela não consegue mais voltar para o trabalho? Ou existem PCDs dependendo da função que a pessoa continua trabalhando? Aqui só pelo tom da conversa dele, como eu tenho muita experiência, eu já sei que ele não está aposentado. Só pela forma como ele escreveu, eu já percebi que ele está recebendo um auxílio-doença. Qual é a diferença de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né? É que no auxílio-doença existe uma expectativa, ainda que pequena, que o indivíduo possa se restabelecer, se retornar ao trabalho. Exemplo, ele pode ser uma pessoa que perdeu um braço ou uma perna, ou seja, é PCD, mas a depender da função, da profissão dele, ele pode voltar ao trabalho. Sim. Agora, existem PCDs, ou existem casos, situações, em que a pessoa não tem condições nenhuma de voltar ao labor. Aí, nesse caso, não vai ser um auxílio-doença, vai ser uma aposentadoria por invalidez. Tá certo. Doutor Santiago Freire, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza de vir aqui tirar essas dúvidas. Como é que o pessoal te encontra? 2025 a gente começou com tudo, porque chovendo perguntas aqui, eu só posso agradecer o carinho de vocês, aqui do Band Cidade, e de quem mandou mensagem. Por favor, você que mandou mensagem e não deu tempo de eu te responder, me procura lá no Instagram, eu pessoalmente respondo a todos os directs. O meu Instagram é santiagofreire.adv. Muito obrigado. Doutor Santiago Freire, nosso direito, que volta na quarta-feira que vem.
É isso, a seguir eu vou falar para você sobre o café e a carne. Os preços, ó, estão lá em cima. O preço dos alimentos na cesta básica registrou alta nos últimos meses. A nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das pessoas e, claro, o motivo dessa alta. Agora, 1h52, eu tô esperando você no nosso velho e bom combinado. É prato na mão, olho na televisão. A gente volta já.